Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à reflexão diária de hoje, 11 de outubro, segunda-feira, dia de São João 23. O homem simples e humilde, pertencente a uma família camponesa e numerosa, nasceu em 25 de novembro de 1881. Seus pais o educaram no amor para com Deus e no respeito para com os outros. Fez-se sacerdote e foi eleito vigário de Cristo no ano de 1958. Com simplicidade, humildade e profundidade, dirigiu a Igreja com fervor e instituiu o Concílio Vaticano II, que deu grande passo no anúncio do reino em nosso tempo e história. Tornou-se conhecido e respeitado como o Papa Bom. Não pôde ver o final do concílio, mas do céu alegrou-se por ter plantado tão nobre semente, a renovação da Igreja. O Papa João XXIII, hoje São João XXIII, ele convocou o concílio no ano de 1959, 1960 mais ou menos. E o Concílio Vaticano II se deu do ano de 62 até o ano de 65. João XXIII, ele morreu no ano de 63, depois de um ano e pouco do concílio. Um concílio que marcou a história da Igreja porque fez o aggiornamento, ou seja, adequou a realidade da mensagem cristã aos tempos atuais. Então foi um evento marcante na história da Igreja contemporânea, dando uma maior dimensão à teologia laical, ou seja, os leigos são participantes também da propagação do ministério da evangelização de todos os povos. Então devemos tudo isso a João 23, que ele do céu interceda a Deus por nós. O evangelho de hoje é o evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos do 29 ao 32. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão, e aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Jesus, ele faz uma comparação entre o Filho do Homem e o profeta Jonas. Em que sentido? O profeta Jonas, ele se recusa a cumprir a missão que Deus lhe confia, que era anunciar a conversão aos ninivitas. Jonas não queria a conversão dos ninivitas, então o que ele faz? Ele não aceita a missão que Deus lhe confere e ele foge. Só que Deus, no seu infinito propósito, faz com que Jonas volte atrás e cumpra sua missão. Neste interim, Jonas ele pega um navio e ocorre uma grande tempestade desse navio, impedindo o navio de dar prosseguimento ao seu destino. E o que acontece? Os marinheiros, percebendo que Jonas era a causa da desgraça naquele momento, jogam Jonas para o mar e ele é engolido por uma baleia, onde ele permanece durante 3 dias no ventre dessa baleia. Depois, posteriormente, a baleia gospe na margem do mar, na praia. E aí depois, convencido por Deus, ele vai até os ninivitas e anuncia o Deus de Israel. E os ninivitas se convertem. Aqui é uma questão simbólica, né? 3 dias no ventre de uma baleia. O Filho do Homem, Jesus Cristo, ele permanece durante 3 dias no interior da pedra, da terra, né? É o período em que Jesus ficou morto. Portanto, podemos ver que há aqui uma comparação feita por Jesus com relação à trajetória do profeta Jonas e a trajetória dele também. Ele faz uma comparação, respondendo a problemas que ele enfrenta na crença, principalmente dos fariseus.
que a todo momento combatiam Jesus e aquilo que ele ensinava e aquilo que ele pregava. Eles pediam um sinal. Ora, Jesus tinha dado e deu diversos sinais. Ele ressuscitou pessoas, ele curou leprosos, ele curou cego de nascença, ele fez coisas que outros profetas fizeram e que outros não fizeram. Ele deu diversos sinais de que, no mínimo, ele era alguém enviado por Deus. O problema é que os fariseus estavam tão presos à sua visão de mundo e à sua interpretação da lei que eles fecharam seu coração a Jesus. Por quê? Porque Jesus colocava em xeque posições que os fariseus interpretavam de maneira que eles achavam que era a maneira correta, mas que muitas vezes se tornavam um veículo de opressão do povo. Por exemplo, a lei do sábado. Não se podia fazer nada no dia de sábado, nem salvar uma pessoa. Então, há situações que os fariseus levavam tão a ferro e fogo com relação à questão da lei, que Jesus chamava-os a uma reflexão. É permitido ao homem fazer o bem ou o mal no dia de sábado? Ou mais, é permitido curar em dia de sábado? Eu já falei para vocês em outras ocasiões em que as curas que Jesus realizou no dia de sábado foram experiências pontuais para aquelas pessoas, ou seja, Jesus ele era, entre aspas, um andarilho, ele era um missionário, ele não ficava muito tempo no lugar, porque o tempo dele no meio de nós era curto, ele sabia disso, portanto, ele quis o máximo possível visitar cidades para propagar o reino dos céus, o reino de Deus. Portanto, ele não ficava muito tempo numa cidade. Agora vocês imaginem, ele chega no dia de sábado, alguém na sinagoga que precisa de uma cura, ele sabe que amanhã ele não vai estar mais lá e ele vai deixar de curar porque é dia de sábado? Aquele era um momento ímpar na vida daquela pessoa que necessitava da cura. O homem da mão seca, a mulher com hemorragia, ou seja, situações pontuais que necessitavam da atenção dele, porque era o momento daquela pessoa. Era um momento que, se passasse, ela não conseguiria mais. Por isso que ele realizava as curas, inclusive em dia de sábado, porque era a oportunidade que aquelas pessoas tinham de alcançar o alívio do seu sofrimento, que muitas vezes vinha há anos. Então Jesus, com essas ações, ele chama os fariseus à reflexão de que o ser humano é mais importante do que a lei. Só que eles não conseguiam isso. E por causa de fazer essa reflexão, e por causa da atitude de Jesus incompreendida por eles, eles perseguiam Jesus. Eles não acreditavam que ele era o Messias. Soma-se a isso o aspecto de que o Messias era visto como um homem, um rei glorioso. Jesus não tinha nada de glorioso. Jesus era um homem simples no meio do povo. Era de uma cidade pequena, Nazaré, na região da Galileia, ou seja, era totalmente alguém fora do estereótipo que eles tinham do Messias. Portanto, Jesus não pregava uma revolução contra Roma, Jesus não pregava se tornar rei neste mundo, totalmente o oposto do que eles esperavam de Messias. Tudo isso, a questão de Jesus, muitas vezes, na visão deles, ser alguém que deturpava a lei, alguém que não seguia a lei, porque realizava a cura em dia de sábado. E pelo fato de Jesus não se aparentar em nada com aquilo que eles esperavam de um Messias, um Messias rei, então eles não acreditavam em Jesus. E aí Jesus, no texto de hoje, chama a questão: não será dado nenhum sinal a não ser o sinal de Jonas. Qual foi o sinal de Jonas? O sinal de Jonas foi justamente ele ter ficado no ventre da baleia 3 dias. Assim, qual é o sinal de Jonas? O Filho do Homem ficará morto por 3 dias, mas ressuscitará, assim como Jonas ressuscitou, porque uma pessoa ser engolida por uma baleia, ela provavelmente iria à morte. Então, Jonas ficar 3 dias e depois ser cuspido, ou seja, renasceu novamente, ele renasce para a missão, é um sentido simbólico, tanto que ao ser expelido pela baleia, ele se levanta e se dirige a Nínive para cumprir a missão que Deus lhe tinha confiado. Assim também o Filho do Homem, baseando-se no sinal de Jonas, também cumprirá a sua missão.
Ao morrer na cruz, ele liberta a humanidade e ressuscita para garantir vida eterna a esta mesma humanidade. Somente este sinal será dado a essa geração. E mesmo diante desse sinal, a geração não aceita o projeto de Jesus, não adere à proposta de Deus e continua presa no seu erro. Que nós tenhamos muito cuidado para não repetir os mesmos erros dos fariseus. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau.